Glória a Deus, igreja. Amém? Estou me ajeitando aqui um pouquinho para que a gente possa começar. Mas eu entrar propriamente na palavra, eu quero poder trazer um testemunho rápido, breve, para a sua edificação, edificação da igreja. Finalzinho do mês de janeiro, nós tivemos a oportunidade de subir a montanha. Se você não tem esse costume, faça com o seu líder junto à sua mesa para que vocês possam ir ao monte orar. Seja uma prática nesse ano de 2026. Nós subimos a montanha no dia 31 de janeiro, com o Ministério da Zeladoria, a Atalaia juntos. Foi um momento muito bom, onde o Senhor nos aconselhou sobre a palavra de Abacuque. Trouxe uma palavra na montanha, no momento de oração. Tá? Se você não sabe, Abacuque, ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha um diálogo. A oração dele é como fosse um diálogo com Deus. São 3 capítulos, em todos esses capítulos ele conversava com o Senhor. Ele abria o coração, perguntava e ali o Senhor respondia. Então é importante que você tenha as suas orações ou as suas conversas com Deus respondidas. Tá? Se isso não tem acontecido, precisa começar a acontecer. E Abacuque significa abraçar. É um ano onde nós precisamos abraçar a palavra de Deus. Ter um tempo de estudo, ter um tempo de busca maior e produzir azeite para a sua própria vida. O Senhor também nos ministrou que nós somos um recipiente, somos como uma lamparina, aonde nós produzimos o azeite. E esse azeite você produz com a sua busca, a intensidade da sua busca. E ele vem e risca um fósforo sobre essa lamparina, porque essa lamparina ela tem um papel importante dentro de uma sociedade. Ela serve para iluminar, para clarear, para mostrar o caminho. Então quando a sua lamparina está cheia, o Senhor vem e ele risca um fósforo, ele te enche, você acende com o poder do Espírito Santo, para que possa trazer clareza para os seus pensamentos, clareza para a sua vida, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, amém? Uma palavra liberada no monte. E na mesma semana eu tive algo que eu coloquei em particular com o Senhor. Eu tive uma resposta da parte de Deus. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que há alguns lugares, há alguns acessos, há algumas portas que serão abertas com chaves espirituais. Eu vim falar de coisas espirituais, eu não vim falar de coisas da terra hoje. Vim falar de coisas do alto. Não é uma chave humana por manipulação ou por barganha. Mas 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é um tempo onde nós precisamos ser homens e mulheres espirituais, para poder entender as coisas do alto. A primeira chave da montanha é a oração. Quando Jesus se retirava, ou com seus discípulos, ou sozinho, ele sempre ia para a montanha para orar, para ter uma conversa com o Pai. A oração nada mais é de você poder profetizar, orar em voz alta, declarar a palavra do Senhor, tomar posse daquilo que o Senhor está te ministrando. Por isso eu te convido a você levantar uma das suas mãos aos céus. Você vai acessar lugares e atravessar portas que você nunca passou ou nunca sonhou, portas que estavam fechadas há anos. O dia é hoje que o Senhor vai te entregar chaves nesse lugar. Se você crer, dê a tua melhor salva de palmas para Ele, glorifica o nome e exalta o nome dEle. Oh, aleluias. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17. Aleluias. Deve estar no telão. Diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Ok.
vamos receber alguns conselhos da parte de Deus acerca desse versículo. O primeiro que nós vamos falar um pouquinho é sobre 1 Reis 3, versículo do 16 ao 28, eu vou contar uma história. É o espírito de sabedoria. Havia um conflito e ele precisava ser resolvido, precisava ter uma solução. Haviam duas prostitutas que apresentaram um problema diante do rei. Tá? Elas moravam juntas na mesma casa, e uma delas teve um filho, e a outra, 3 dias depois, teve um filho também, homem. No decorrer da madrugada, a uma dessas prostitutas, ao se virar na sua cama, ela acabou matando um dos seus filhos. Matou o seu menino. Mas durante a noite, ela foi e trocou aquela criança por aquele que estava vivo na cama do lado. Quando a outra prostituta levantou de manhã e se deparou com aquela situação, porque ela foi amamentar o seu filho, ela viu que o seu filho estava morto. E virou para outra prostituta e falou: olha, esse filho que está com você é meu. Ela falou: não, esse é meu. O seu está morto. Não, o meu está vivo. O seu está morto. E aqui a gente vê que houve um conflito. Havia uma causa para ser julgada. Então levaram esse problema para o rei Salomão, para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse resolver. Se fosse nos dias de hoje, seria fácil, um exame de DNA resolveria todas as coisas. Ou então, se tivesse uma câmera, poderia haver uma cena, a troca das crianças. Mas naquela época isso não existia. Isso não aconteceria. Então Salomão vira para os seus homens ali naquele momento e fala: por favor, traga para mim uma espada afiada. Pega essa criança que está viva e eu vou cortar ela ao meio. Vou dar metade para uma mãe e metade para outra. A mãe verdadeira, olhando aquela cena, olhando aquele comentário, falou: não, pode parar. Não há necessidade de você matar o meu filho. Entregue para ela, para que ela possa cuidar. E de contrapartida, a outra falou: não, pode cortar. Metade para ela e metade para mim. Eu não fico, ela também não fica. Salomão, diante daquele quadro, ele para e fala: opa, pode parar, não precisa matar a criança. Entregue a criança para a primeira mãe, aquela que deseja o bem da criança, aquela que resolveu entregar. E eu paro e te pergunto essa manhã: como ele adquiriu tamanha sabedoria, este homem? O texto conta que Salomão era um menino quando ele começou a governar. Era um rapaz jovem. 1 Reis 3,5 diz assim: naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? O Senhor, ele concedeu um pedido a Salomão, como se o próprio Senhor te visitasse em sonhos, seja na sua casa, onde você estiver, e te deseja um pedido e fala: cara, o que você quer? O que você quer que eu faça para você? Salomão, jovem, pediu sabedoria. É estranho um jovem pedir sabedoria. Você concorda comigo? Se você tem filho hoje e é um jovem, talvez ele pedisse muitas coisas. Sabedoria é algo que ele não pode tocar. Sabedoria é algo que ele não pode sentir. Sabedoria é algo que ele não pode gastar. Por que esse jovem pediu sabedoria? Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 22. Acharam? Quanto mais você dá glória, mais fogo desce. Você está prestando um culto ao seu Senhor. Participe dele. 1 Crônicas 22, verso 5. Diz assim: Davi pensou assim:
O templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro, mas ele é jovem e sem experiência. Quem era Davi? Pai de Salomão. O texto diz que Davi só pensou. Pula para o versículo 11, 22:11. Agora, meu filho, que o Senhor seu Deus esteja com você, para que você consiga construir um templo para Ele, conforme Ele prometeu que você faria. Versículo 12. E o que o Senhor seu Deus lhe dê inteligência e sabedoria, para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Olhe para cá. O Salmo 139, versículo 23, diz o seguinte: o Senhor, Ele conhece os meus pensamentos. Vou te entregar a primeira chave espiritual dessa manhã, chamada intercessão. O Espírito Santo colocou as palavras certas na boca de Salomão, por causa da intercessão de quem? Do seu pai. Seu pai clamava por ele. Seu pai sabia o quanto ele era jovem, o quanto que ele era inexperiente, o quanto que ele não tinha sabedoria para conduzir um povo. Então havia uma intercessão. E quando o Senhor se apresentou diante dele, o Espírito Santo fez que ele pedisse aquilo que era certo, aquilo que ele necessitava para aquele momento, para aquela hora. E o que eu quero trazer isso para você? Não deixe de interceder pelo seu filho. Não deixe de interceder pela sua casa. Não deixe de interceder pela sua esposa, pelo seu marido. Porque no tempo certo, no momento exato, isso vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E uma vez declarada, ela alcança o seu destino. Aleluia. Olha que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Nós adoramos no último louvor. Peça a Deus, aprende a pedir. A palavra fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Peça ao Pai sabedoria, para que você possa aprender a lidar com as situações da vida, com os problemas que surgirão. Amém? Segundo conselho da parte do Senhor para as nossas vidas, espírito de revelação. Abre comigo no livro de 1 Samuel capítulo 3. Está no telão? Vai estar. 1 Samuel 3, versículo 1, diz assim: E o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito válida. Naqueles dias não havia visão manifesta, e sucedeu que naqueles dias, que estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e lhe disse: Eis-me aqui. Israel estava vivendo um cenário trágico da época. Podemos dizer que estava no fundo do poço, debaixo de uma liderança do sacerdote Eli. Não se tinha palavras, não se tinha sonhos, não se tinha visão, não se tinha uma revelação para aquelas vidas, para aquele povo. O texto diz que a lâmpada de Deus estava prestes a se apagar. O que significa? Que a glória de Deus havia ido embora. Acabou de... Não tinha mais a glória de Deus, mas não tinha mais a presença do Senhor naquele lugar. No dia que Eli e seus filhos morreram, a arca de Deus ela foi roubada pelos filisteus. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. E eles levaram para uma cidade chamada Asdod, que era essa cidade. Colocaram perto de uma estátua chamada Dagon, que era a estátua do Deus dos filisteus. A Bíblia relata que quando amanheceu, a estátua ela estava prostrada, com o rosto em terra, de frente para a nossa arca, de frente para a arca do Senhor. Só existe um verdadeiro Deus, Todo-Poderoso. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a arca e começaram a levar de cidades em cidades.
Mas cada vez que eles movimentavam a arca de lugar para lugar, ali havia tumores e morte entre as pessoas. Então eles deduziram que então era melhor devolver a arca para Israel, pois a arca para eles era uma arca amaldiçoada. Eles colocaram essa arca sobre um carro puxado por 2 bois. E essa arca chegou em Israel e ficou na casa de uma mulher chamada Abinadab por 20 anos. Eu não vou nem entrar aqui. Mas o rei Davi, ele tinha no seu coração a vontade de restaurar a glória de Deus em Israel. Então ele juntou o seu exército, tomou Jerusalém, derrotando os filisteus. Então Davi se reuniu com seus oficiais e decidiram trazer a arca de volta. 1 Crônicas 13, eu vou ler aqui, versículos 7 e 8. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cânticos, harpas, saltérios, tamborins, símbolos e com louvores, com trombetas. O que isso significa? Que nesse percurso, levando a arca de volta para a cidade, Davi foi à frente, o rei foi à frente cantando, dançando, louvando a Deus. O povo estava feliz, levando a arca de volta para Jerusalém. Só que em 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7, a galera vai pôr aqui no telão para você acompanhar, diz o seguinte: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzar a mão à arca de Deus, e a pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então eles colocaram sobre um carro, os bois puxando, os Aiô foram atrás da arca, o boi tropeçou, a arca balançou, ele só apoiou, para que não acontecesse algo pior. E na hora, esse homem foi fulminado, morreu na hora. Davi vendo aquele cenário, Davi ficou frustrado, Davi ficou arrasado. Davi fez tudo o que podia, ou tudo o que ele sabia, ou tudo que estava ao seu alcance, para levar a arca ao seu lugar. Mas aquela maneira lhe foi considerado inaceitável aos olhos do Senhor. Por quê? Quantas vezes você apresenta algo a Deus e Ele não recebe? Quantas vezes você coloca algo diante do Senhor e nada acontece? Porque Davi havia pego o exemplo do mundo. Ele fez como os filisteus fizeram. Usou o mesmo método, usou a mesma maneira, usou o mesmo modelo. Davi precisava ter buscado em Deus a revelação para transportar a arca. Estamos cometendo os mesmos erros nos dias de hoje. Fazemos as mesmas coisas. Temos muitas ideias novas e frescas surgindo o tempo todo na nossa cabeça. Será que sabemos de onde está vindo essa inspiração? Trocamos a revelação de Deus pelas técnicas motivacionais criadas pelos ímpios, trazendo as coisas do mundo para dentro da nossa vida. Isso pode gerar morte, assim como foi com Uzar, de só estender a mão. Ah, mas ele teve boa intenção. Pois é, no inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Você pode trazer morte para dentro da sua cobertura, morte para dentro da sua vida, morte para dentro da sua família, morte para uma pessoa que você cuida, que você zela por ela. Davi só tinha que ter buscado a revelação na parte de Deus, e ele não fez. Ele copiou aquilo que o mundo estava fazendo. Se ele tivesse buscado no Senhor, ele saberia a maneira certa de transportar a arca. Vou te dar 2 referências para você anotar, para você ler em casa.
Êxodo 25, 14 e Números 7, 9. Fala o seguinte: os únicos que poderiam carregar a arca eram os levitas. Não em cima de um carro puxado por bois, mas em varas com argolas sobre os seus ombros. Essa era a maneira correta de levar a arca para aquele lugar. Eu vou te dar mais um ouro essa manhã e mais uma chave espiritual para a sua vida. Tudo que você precisa para a sua vida, tudo, sem exceção de nada, seja o seu trabalho, seja a sua família, seja a sua casa, seja o seu esposo, se você é solteira, seja um marido de Deus, ou seja uma mulher de Deus, tudo que você precisa está aqui, na Bíblia. Tudo está aqui. Você só precisa debruçar, você só precisa estudar, você só precisa investir tempo, não é gastar tempo, é investir tempo na sua vida, através da palavra. E eu tenho certeza que Deus vai fazer. Tudo está aqui, só precisa da revelação de Deus para coisas específicas. Você precisa de uma estratégia, Deus vai te dar através da revelação dele. Você precisa de um modelo, você precisa de um desenho dos céus para a sua vida. Está aqui, só basta você buscar. Terceiro conselho da parte de Deus: conhecimento. Abre comigo aí em Provérbios capítulo 2. Está lá? Provérbios 2, do verso do 1 ao 5. Acompanhe aí na sua Bíblia. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçareis a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Cara, esse versículo é sensacional. Mais um ouro, melhor, um tesouro escondido. Você só precisa procurar. Tesouros escondidos na Bíblia existe, você precisa procurar. Fica entre as entrelinhas. Quem lê de uma maneira normal não entende, mas quem busca e procura, Deus revela. Olha o que diz aqui: se aprendermos o temor do Senhor, vamos achar o conhecimento de Deus. Eu vou ler de novo, para Deus abrir o teu entendimento agora. Se aprendemos o temor do Senhor, vamos achar o conhecimento de Deus. Você quer? Sim ou não? Desse jeito não. Você quer? Sim ou não? Então presta atenção. É aqui uma bênção condicionada. O que significa isso? Precisa ser a minha e a sua responsabilidade no ano de 2026. Vamos por um ano acerca disso? É a minha e a sua responsabilidade. Em quê? Em aprender o temor do Senhor. Você precisa se esforçar, porque procurar não é fácil. Então você precisa se esforçar, precisa ter uma parte de esforço sua. Essa é a sua parte, essa é a minha parte. Se eu fizer a minha parte, o Senhor ele faz a dele. Então assim, nós temos que aprender sobre o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Eu vou te resumir numa pequena frase. E é mais uma chave espiritual para a minha vida e para a sua vida. O que é o temor? Obedecer a Deus. Essa é uma chave espiritual. Eu vou te dar um exemplo aqui. Sabe o que agrada o coração do Senhor? Tem algo que agrada a Ele muito. Quando voluntariamente você escolhe. Não quando você é ministrado, não quando você pede um conselho, não quando você recebe uma direção. Isso é bom. Mas quando você está diante de uma situação e voluntariamente
mesmo quando parecer mais vantajoso fazer concessões ou não obedecer a sua palavra, com você e o Espírito Santo, você decide obedecer por amor. Por amor. Você sobe a sua régua. Eu prefiro errar por excesso do que pecar e me afastar da presença de Deus. Vocês entendem isso? Seja radical, que nem você era no começo da sua conversão. Não abra as pequenas concessões. Sobe a tua régua. Sobe a tua régua. Obedeça nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Quando você faz isso, você agrada o coração do Senhor. E quando Ele olha para a sua vida, porque o Senhor vê, Ele é um Deus próximo. O Espírito Santo, Ele está próximo. Quando Ele vê, Ele fala, puxa, a decisão daquela filha me alegrou. Ele sorri para a sua vida. Mas quando a gente peca, a nossa decisão entristece. E Ele chora. Ele fica triste. E o que você quer? Gerar na vida dele tristeza ou alegria? E quando você faz por amor a Ele, não por uma imposição, não por uma direção, quando você decide fazer por amor, mesmo que as outras pessoas não entendam, não importa, você não está aqui para agradar a pessoa, você está aqui para agradar a Ele. E Ele recebe a sua oferta. Mais uma chave. Apocalipse capítulo 10, versículo 8, diz assim: a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o, come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. João conta que pegou o livro e comeu. O livro é esse aqui. Você tem um desse? Levanta aqui. Isso. Aleluias. Na sua boca era doce como mel, mas no seu estômago era amargo. Então ele disse: profetize acerca dos povos, das nações, das línguas, dos reis. O conhecimento da verdade é doce, assim como esse livro na nossa boca. Agora, assim são os que gostam de falar a verdade aos outros, que nunca experimentaram em si mesmo, falam de algo que não viveram. Só quando João engole o livro, quando ele engole o livro, ele sente a realidade da verdade. Quando você engole e faz digestão, irmão, aqui ó, aqui dentro, é que você entende de fato o que é, o que representa, qual é o sentido. Sabe, eu buscando essa mensagem está comigo há 3 anos. Eu nunca preguei. O Senhor falou que era essa mensagem para trazer. Há 3 anos que eu estou mastigando essa palavra. Está aqui, ó. Não está aqui. Está aqui, ó. Está aqui dentro. A palavra estava no seu coração, não apenas na sua boca. A verdade encontrou espaço dentro dele e o preencheu. Quando aplicada em seu interior, é que ele está pronto para testemunhar. Quando você dá fruto, é quando você está pronto para abrir a boca e testemunhar. Não basta você falar de algo que você não vive, de algo que você não faz, de algo que você não tem autoridade, porque não tem poder, só tem poder quando você presencia, vive, digere. Então você profetiza e o Senhor faz a obra através da sua vida. Aleluia!
João estava pronto para testemunhar. João tinha a palavra profética dentro dele. Jesus confrontou os judeus por sua cumplicidade naquilo que os seus antepassados fizeram. Perseguiram e mataram os profetas de Deus, para impedirem que a verdade chegasse até as pessoas. João 8,32 diz isso: conhecerás a verdade vos libertará. Jesus diz que eles estavam fazendo algo muito pior que os seus antepassados, muito pior do que perseguir e matar os profetas. Nos dias de hoje, é dar mau testemunho. Nos dias de hoje você dá mau testemunho, você mata pessoas, e você afasta pessoas de Jesus. Porque eles olham e falam: lá vai o crente, olha o que o crente está fazendo, olha o que o cristão está fazendo. Puxa, mas ele não vai à igreja? O mau testemunho tem matado muitas e muitas pessoas. Abre para mim no livro de Lucas, capítulo 11. Estamos terminando. Lucas 11. Versículo 52. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os outros de entrar. Vocês estão se apoderando da chave. Vocês mesmos não entram e impediram o que estavam prestes a entrar. E eu te pergunto, essa manhã, qual é a chave do conhecimento? Qual é a chave do conhecimento? A chave do conhecimento é uma chave mestra, podemos dizer assim. É uma chave que abre todas as portas. Existe uma chave para cada porta. Existe uma chave para o seu carro que abre uma porta. Existe a chave da sua casa que abre uma outra porta. Existe a chave da sua empresa que abre uma outra porta. Porém, essa chave, ela abre todas as portas. Você deseja essa chave? Sabe como é o nome dessa chave? Jesus. Jesus abre qualquer porta. Jesus abre tudo. Não há nada impossível que Ele não possa fazer. É dele que Deus falou no Antigo e no Novo Testamento. É o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. No Velho Testamento, está no livro de Oséias mais difícil, hein? Capítulo 4. Se você conseguir abrir, ele vai pôr no telão. Oséias 4, está lá. Verso 6. O meu povo está sendo destruído por lhe falta o conhecimento. Pela falta de vocês, sacerdotes, rejeitaram o conhecimento, também eu vos rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também me esquecerei dos seus filhos. Uau, que palavra forte. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, o Senhor Ele te rejeita como sacerdote. E Ele nega a sua próxima geração, que seriam seus filhos. Ele nega a sua herança. Novo Testamento, vou ler. Mateus capítulo 10, versículo 32. Estamos falando do velho, estamos falando do novo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. É o mesmo versículo, é o mesmo sentido, é o mesmo contexto bíblico, tanto no Velho como no Novo Testamento. Oséias, ele entendeu, Oséias extraiu algo poderoso para a vida dele. Oséias 6,6, está aqui: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. O que Oséias está falando?
O que Oséias está trazendo para as nossas vidas? Oséias, ele quer o perdão. E Oséias quer Jesus. Nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias. E a gente esquece disso. A gente tem que aprender a confessar mais os nossos pecados. Não só apenas confessar, mudar e avançar. Não viver na prática do pecado. Vive muito na prática do pecado, traz o pecado de estimação e carrega a sua vida e anda, mas às vezes as coisas não acontecem porque ele está preso com você. Se faz necessário apresentar todos os dias nossas vidas, pedir perdão, mas precisamos de Cristo. E as outras chaves também. Eu vou te dar mais um versículo. Diria que é a cereja do bolo para os mais antigos. Mateus 16, 19. Eu lhes darei as chaves, com S, do reino do céu. A chave mestra é importantíssima, é a primeira, você precisa ter ele na tua vida. Mas você precisa adquirir algumas outras chaves para que você possa atravessar algumas portas e alcançar os propósitos de Deus na sua vida. Quer entrar no céu? Precisa ter chaves, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chega no Pai por Ele. Ele é a chave para você alcançar o céu. Amém? Feche seus olhos.